Olá, mamães, papais, tudo bem com vocês? Cá estamos nós com mais um vídeo hoje e nesse vídeo eu trouxe para vocês algumas informações, algumas experiências, algumas dicas que eu estou tendo com a minha pequenina, com a nossa pequena Beatriz nessa nossa primeira viagem, né? Mamãe de primeira viagem. Então eu quero que vocês venham aí, participem comigo, assistam o vídeo até o final. Também tem os 30 primeiros dias do bebê, o primeiro mês, o segundo, o terceiro e agora esse aqui é o quarto. Então se você ainda não viu esses anteriores, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo para você assistir, porque tem coisas muito importantes que cabem agora ainda no quarto mês. Só que para eu não ficar repetindo, então eu sugiro que vocês deem uma olhadinha lá nos outros vídeos para vocês ficarem por dentro de tudo. Então agora roda a vinheta e fica comigo até o final do vídeo. Quando esse pequeno e precioso ser chega aos 4 meses de vida, nosso baby já emite mais sons cada vez mais. A casa inteira ouve seus barulhinhos, seus balbúcios, seus gritinhos. Eles vão brincar com as mãozinhas e também descobrem que tem os pés e começam a brincar com eles. É uma graça, porque eles vão descobrindo que aquilo faz parte deles, né? Que é eles, aquilo é deles. Então eles vão se conhecendo, digamos assim. Como a nossa Beatriz nasceu em setembro, no hemisfério sul, aqui no Brasil, a gente pegou toda a primavera e o verão. Então a gente deixava com o mínimo de roupa, a gente podia levar ela a tomar sol cedo entre 8h30 até mais ou menos 10 horas no máximo, e é claro que com todos os cuidados necessários. E assim ela teve bastante liberdade de pegar nos pezinhos descalços, ela tentava trazer até a boca. Isso é bem comum nessa fase. E o padrão para o peso e a altura nesse período é de 6 a 7,8 quilos para os meninos e 5,5 a 7 quilos para as meninas. Mas a gente precisa considerar o peso e a estrutura também dos pais, como eu já havia falado no vídeo anterior do terceiro mês. Se você não viu, corre aqui na descrição do vídeo e assiste. Outro padrão considerado dentro das normas é que aos 4 meses a criança tem atingido o dobro do peso que tinha quando ela nasceu, mas isso também varia de bebê para bebê, né, Bia? E também nos 4 meses tem um salto, existe um salto no desenvolvimento, tanto biológico como emocional. E nessa fase a Beatriz ela já procurava a gente com o olhar, tanto a mim como o pai. Ela mudava bastante de humor e chorava, não muito, mas ela chorava ao ir no colo de pessoas de menor convivência, né? Embora a Beatriz seja muito simpática e sorridente, eu tenho uma história de que um belo dia, quando a gente visitou a avó paterna, que morava lá em outra cidade, que mora em outra cidade, ela chorou, ela ficou bem assustada e com muito custo a gente conseguiu acalmar ela. Mas geralmente isso é normal quando as crianças não veem tantos familiares, ou vêm 2 ou 3 vezes no mês. Nessa fase, eles meio que esquecem rápido a afeição das pessoas. E é por isso que é interessante os familiares sempre estarem em contato com o bebezinho. E aos 4 meses, a tendência do bebê já é o de brincar sozinha, né? De brincar sozinho. Isso é importante para eles, brincar sozinhos, sem alguém ficar falando ou interrompendo. Claro que os pais vão ficar de olho enquanto o bebê brinca sozinho. Mas ficar estimulando e interrompendo a criança enquanto brinca não é bom. Isso porque enquanto a criança brinca sozinha, sem interrupções, é nesse momento que o cérebro cria cada vez mais terminações neurais. E se você ficar interrompendo ou falando ou batendo palma toda hora, você tira a concentração da criança e interrompe que esses ligamentos neurais sejam concluídos. Eu fui dando alguns brinquedinhos diferentes e seguros, além dos móveis nessa fase, né? Eu também tive a ideia de comprar alguns livrinhos especiais, desde que a Bia tinha menos de 1 mês, na verdade, para bebês nessa fase. São livrinhos tipo esse, sabe? Com material especial para bebê, super didático e bem colorido, com os quais até hoje a Bia tem predileção. Ela adora esses livrinhos.
E no quarto mês, os bebês se interessam mais pelas pessoas do que por objetos. E como gostam de brincar, gente, como eles gostam de brincar. É importante continuar fazendo o tummy time, que isso também tem lá no vídeo do segundo mês. Isso é colocar o bebê de bruço para reforçar a musculatura do pescoço. Sendo que agora ele já vai conseguir se apoiar nos cotovelinhos, como também erguer a cabeça e os ombros. A tendência de engatinhar e andar vai ser mais rápida. E agora os bebês também já reconhecem melhor as pessoas que cercam ele no dia a dia, quem cuida, mãe, pai, eles dão muita risada e o banho é cada vez mais prazeroso. Na verdade, aqui em casa o banho é uma festa. Cada dia mais, cada vez é uma festa. E um cuidado que nós, mamães e papais, precisamos ter nesse período são os engasgos com a própria saliva do baby, que fazem o bebê tossir e que os pais devem ficar atentos e atender isso imediatamente. Aos 4 meses, a tendência dos bebês é de serem cada vez mais tranquilos. Aos poucos passam a dormir mais à noite, já verbalizam mais os sons, eles emitem gritinhos e fazem barulhinhos. Nesse período também já é possível de saber se o bebê ouve adequadamente. Geralmente isso é visto também assim que os bebês nascem, logo na maternidade, né? Se seu bebê tiver algum caso de surdez na família ou algo parecido, provavelmente seu bebê vai ser direcionado a fazer o exame um exame de audição que se chama BERA. No caso da Beatriz, tem sim caso de surdez na minha família, então ela foi encaminhada para fazer esse exame e graças a Deus os ouvidinhos dela, a audição está perfeita, estão todos perfeitos. Mas mesmo assim, os pais devem sempre ficar atentos a alguns sinais para constatarem esse feito. Por exemplo, se o bebê não reage aos sons, nem à voz dos pais, né? Se você fala com ele, ele não reage. Quando o bebê não faz nenhum som com a boca, quando ele não acorda com facilidade ao ouvir sons altos, como cão latindo, barulho assim, né, na rua, ou outros tipos de som. Então, os pais sempre devem ficar atentos, porque no caso de haver algum problema, é possível você iniciar o tratamento precoce. E graças a Deus que a nossa Bia não possui nenhum problema de audição. E a alimentação do bebê com 4 meses deve ser somente o leite, a amamentação materna. Ou leite artificial, as fórmulas, né? No caso de que não foi possível, por algum motivo, a amamentação materna. Ou, se preferir, também já pode introduzir outros alimentos, mas é bom ver com o seu pediatra antes. Mas, em regra geral, não há nenhuma necessidade de outros alimentos ou líquidos para o bebê até os 6 meses de idade. Aos 4 meses, os pais já devem ficar atentos, porque as crianças, o bebê, ele começa a rolar. E aí surgem muitos cuidados quanto aos acidentes que podem acontecer. Um deles é quando o bebê fica na cama por alguns minutos ou no trocador, enquanto a mãe vai pegar algumas roupinhas para trocar o bebê ou vai pegar fralda. Gente, em questão de milésimos de segundo, o bebê pode cair no chão, então toma muito cuidado. A maioria dos brinquedinhos, como chocalho, bichinho, eles devem ser de borracha e que não contenha pedacinhos miúdos, né, para evitar que a criança engula. Mas geralmente brinquedo de criança não tem isso, mas né, só para avisar e evitar objetos miúdos no alcance do bebê, como por exemplo grãos, botões, coisinhas pequenas, etc. O banho de sol pela manhã deve ser com todos os cuidados possíveis, é quase que na sombra, para evitar queimadura solar na pele do bebê, que é extremamente sensível nessa época, né? Não deve passar protetor solar nos bebês até os 6 meses de idade, então isso é bom lembrar também. E se você mora em algum lugar que não tenha muito sol o ano todo, né, como por exemplo na Inglaterra, o ideal é você colocar o seu bebê sim na claridade, na luz natural, mesmo que não tenha sol. É você sair de casa com ele, né? Ele ver o dia, a claridade do dia, enfim, isso que é importante. O 4º mês de vida do baby começa a ser um período mais tranquilo. Você já é acostumado à rotina, o seu bebê também. As cólicas geralmente diminuem. O bebê dorme mais, tanto à noite quanto de dia. Ele demonstra melhor as suas emoções. Desenvolvem relacionamentos com as pessoas ao redor, com a mãe, o pai, seus cuidadores. Mas, olha, mamães, isso não é uma regra,
Cada bebê é um bebê. O que eu tô falando aqui é algo bem específico meu, é que algumas mamães também relataram ser assim, mas se com você tá sendo diferente, compartilha aqui comigo nos comentários, ou vai lá, me segue no Insta, @Terra da Rainha Oficial, e me conta como que tá sendo, porque cada caso é um caso. Ao mesmo tempo que maternidade é um assunto que é muito parecido, ao mesmo tempo que é igual de mamãe para mamãe, de baby para baby, ao mesmo tempo é totalmente diferente. Então fica tranquila. O desenvolvimento cerebral, digestivo e neurológico já está bem mais desenvolvido nesse período. O importante é que agora os babies já demonstram suas emoções, reagem aos nossos carinhos, aos nossos cuidados. Os olhinhos já estão bem mais desenvolvidos, eles demonstram alegria quando os pais ou alguém chega perto do berço para pegar, abraçar ou dar aquele colo, né? Ser aquele porto seguro. Eles já sorriem bastante, relaxam aos abraços, eles ficam mais confortáveis, mais seguros, a atenção já está bem mais desenvolvida. Nesse período, os sons que o bebê emite já começam a ter significados. É bem provável que o seu bebê saiba, já tenha aprendido que quando ele resmunga ou faz algum barulho, você dê atenção para ele. Então ele vai usar isso para chamar a sua atenção quando estiver precisando de algo. Lembrando que nessa fase não existe birra, eles choram por algum motivo, nessa fase eles ainda não sabem fazer birra, então não ignora. Nessa fase, os bebês fazem sons engraçadinhos e até reproduzem algumas letras. É tipo isso, assim, ó, mamá, papá, bebê. Enfim, vogais fáceis, eles tentam reproduzir os sons que ouvem, eles vão imitar você. Meu amor, quanto mais vocês, mamães, papais, falarem com o seu bebezinho, mais facilmente ele vai absorvendo a linguagem materna, a linguagem nativa. Por isso o conselho é, mamães e pais, falem com seus filhos, né? Escutem seu bebê, reproduza, imite os sons que ele diz, que ele faz, cante pro seu bebezinho, eles adoram. E na hora de brincar, olhem e comentem junto as figurinhas, as cores, os desenhos dos livrinhos ou dos brinquedinhos. Converse com seu baby, não simplesmente deixe ele brincando ali sozinho. Claro que em algum momento você precisa sim, mas em geral esteja com ele, fale com ele enquanto troca as fraldinhas, enquanto passeia com ele, enquanto amamenta. Inclusive esse momento de amamentação é um momento muito mágico, onde nenhum tipo de interrupção deve acontecer. Eu sei que é muito difícil fazer isso acontecer todas as vezes, mas evite o máximo não ficar com o celular, não ficar vendo TV, não ficar fazendo outras coisas enquanto dá de mamar. Pense que é um momento mágico, um momento sagrado no qual você precisa relaxar e passar vibrações boas, né, para o seu bebezinho. Ficar olho no olho, é um momento ali de muita conexão, de muita magia, de muita, enfim, de muita luz, né? A interação humana é o caminho mais estimulante para o desenvolvimento do seu bebê, sabia disso? Ele crescerá com a possibilidade de muito mais sinapses em seu cérebro, com maior possibilidade de explorar e conhecer o mundo ao seu redor e se adaptar com maior facilidade aos relacionamentos. Então é muito importante. Aos poucos você terá a oportunidade, sim, de conhecer a personalidade, o temperamento da sua criança. Eu já falei sobre isso também nos outros vídeos anteriores, sobre um livro, Mara, O Segredo de uma Encantadora de Bebês. Bom, nessa idade os bebês absorvem mais e prestam atenção ao mundo ao seu redor. O cérebro é uma esponja, né? Chegando a interromper a amamentação quando alguém fala. Viram o rosto para ver de onde vem o som. Aqui em casa, a nossa Beatriz é simplesmente louca pelo pai dela. Então, várias vezes meu marido tem que sair de perto ou parar de falar com ela para ela se concentrar em mamar ou comer a papinha. Ela se distrai com ele, ela não pode nem ouvir a voz dele, que ela já quer olhar para o papaizinho dela. Então, isso é bem normal acontecer com as pessoas que os bebês mais adoram, tá? É uma delícia. O importante vai ser deixar o seu bebezinho observar o que está acontecendo, ser paciente, falar com ele, conversar, sendo já uma construção da sua personalidade, fazendo sentir que sua curiosidade, a sua atenção também conta, né? Que você presta atenção nele, fazendo o bebê se sentir mais seguro, mais confiante em seu relacionamento com os pais, fazendo ele se sentir pertencido. Isso é muito importante, se não o mais importante. O bebezinho começa a entender o mundo e a desenvolver mais a visão, cada vez mais, olhando para coisas diferentes. Os neurônios
cerebrais entram em atividade, proporcionando mais sinapses, como eu já falei anteriormente, e mais desenvolvimento intelectual. E o importante é, como eu sempre digo, o ambiente de amor, de harmonia e de total segurança que os pais e o lar devem oferecer para que o desenvolvimento da sua criança siga com uma evolução sadia e feliz. E é isso aí, mamães, papais, espero ter ajudado vocês com alguma coisa, espero que essa troca de informações aí tenha acrescentado em alguma coisa. Se vocês tiverem qualquer dúvida, coloca aqui nos comentários, entre em contato comigo lá no Insta. E também eu vou ficar muito feliz se você compartilhar a sua história, se você colocar aqui como é que foi com você, como é que está sendo. E é isso aí, mamães. Um beijo e até o próximo capítulo do nosso diário, sem make, sem data, de uma mamãe de primeira viagem.